Bom dia, gente! Estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim, região e também a nível nacional. Para me fazer companhia, aqui do meu lado, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Bom dia, gente! Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa, que a gente tenha um início de semana aí muito bom. Bom dia, pessoal. O pessoal também que está nos assistindo, um bom dia. Iniciamos então essa semana, iniciamos a segunda-feira, trazendo as primeiras informações do que aconteceu no final de semana, né, a nível nacional e também aqui na região de Erechim. Nós lembramos que você pode participar da nossa programação, deixando o seu comentário e também falando a cidade de onde você está falando. Nós iniciamos falando hoje em relação às competições esportivas aqui do município. A informação que nós temos é da Prefeitura de Erechim, que agora nós temos novas datas para quem pratica os esportes, as competições municipais. Então, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, por meio do Departamento de Esportes, definiu novas datas para os campeonatos municipais e a rústica 103 anos da cidade de Erechim. As inscrições para os campeonatos de bocha e vôlei de areia já foram encerradas. No dia 20 de maio começa o torneio de bocha e no dia 30 de maio o campeonato de vôlei. O campeonato de vôlei de areia para categorias masculinas e também femininas. No dia 13 de junho será a vez do vôlei de areia misto. E já para o campeonato de tênis de mesa livre feminino, a base ainda é possível fazer a inscrição, encaminhando a ficha preenchida até o dia 30 de maio pelo e-mail da Secretaria, né, de Cultura, Esporte e Turismo. Então, para você que gosta de praticar os esportes aqui do município, a gente lembra que já estão com novas datas. Dani, a gente tem mais informação para o pessoal de casa? Trazemos informação agora em nível nacional em relação à política aqui do Brasil, né? Nas últimas semanas a gente vem falando bastante sobre a CPI do Covid e o presidente da CPI, ele diz que o Queiroga, ele pode ser chamado a prestar novo depoimento. O ministro da Saúde falou à CPI na semana passada por cerca de 8 horas. Os integrantes da comissão ficaram incomodados com a fala, né, do Queiroga ter evitado responder sobre alguns temas, entre eles sobre a cloroquina, né? Ele prestou depoimento à CPI na semana passada por cerca de 8 horas. No entanto, as pessoas ficaram incomodadas por ele não ter respondido algumas das questões feitas em relação a tanto a questão da aplicação da cloroquina e também envolvendo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Eles irão chamar novamente, então, para esclarecer alguns pontos em relação a isso, para que, então, consiga continuar a CPI com os depoimentos. Também será chamado alguns governadores do Brasil para também prestarem esclarecimentos sobre como foi destinado as vacinas aqui nos estados. O nosso Eduardo Leite, o nosso governador, também será chamado para depor. Então, a gente fica acompanhando, né, como vai estar sendo estudado esses próximos passos, que pelo jeito a CPI vai demorar ainda bastante tempo para ser concluída, né? Mas a gente fica analisando e esperando os resultados que vão sair daí dessa CPI. Tá joia. Domingo foi Dia das Mães, né? A quem a gente não pôde dar ainda um abraço, né? Fica estendido aí, de certa forma, a nossa homenagem a todos vocês. E lá em Passo Fundo, uma criança que estava desaparecida pôde reencontrar sua mãe por meio dos policiais em uma ação conjunta. Os policiais encontraram e entregaram essa criança que estava desaparecida aqui no norte do estado. A Polícia Civil de Passo Fundo localizou então e devolveu essa criança desaparecida neste domingo, no Dia das Mães. Conforme relato policial, por volta das 4h30, um menino de aproximadamente 5 anos de idade foi encontrado na rua por um morador. A Brigada Militar foi acionada e conduziu a criança até a delegacia de pronto atendimento. A criança não sabia dizer nem o próprio nome ou o nome da mãe. Então, os policiais civis, juntamente com o Conselho Tutelar, fizeram diligências no bairro onde a criança foi encontrada e localizaram a casa da mãe, tá? A cerca de 2 quadras de onde o menino foi encontrado. A gente tem uma imagem para mostrar para vocês aí, imagem que foi cedida, inclusive, pela Polícia Civil, já vai aparecer na tela para a gente ver esse momento, esse encontro bacana, né? E diferente, e justamente por ser no Dia das Mães foi mais especial ainda. Então, cerca de 2 quadras de onde o menino foi encontrado. A mãe não havia percebido que a criança já havia sido saído de casa, melhor dizendo, e relatou então aos policiais, aí agora você consegue ver imagens, o policial civil lá de Passo Fundo no colo,
né, pegando no colo, melhor dizendo, essa criança. A mãe não havia percebido que a criança havia saído de casa, tá? E relatou aos policiais que ele já havia aberto a porta e pulado a cerca em situações anteriores. A criança estava o tempo todo tranquila e aparenta ter boa saúde. O fato foi registrado e o caso será então agora acompanhado pelo Conselho Tutelar. Essa reportagem que está no Diário da Manhã, lá de Passo Fundo. Olha só, gente, nós lembramos que você pode participar aqui da nossa programação. Tem muita informação ainda aqui para você iniciar o seu dia bem informado, ficando por dentro de tudo que está acontecendo. Falando de polícia também, né? A gente tem uma notícia aqui a nível de região, que já está no site do Bom Dia, que isso aconteceu na sexta-feira, né? Condutores de Erechim e Barão de Cotegipe foram flagrados com 30 mil em bebidas ilegais. Da informação da PRF aqui, então a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 veículos carregados com bebidas importadas ilegalmente na manhã de sexta-feira na BR-290. Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um carro de Erechim e outro de Benjamin Constant do Sul que deixavam a fronteira pela BR-290 do Sul, juntos, perdão. Ao vistoriarem o interior dos veículos, os policiais encontraram cerca de 200 litros de bebidas de origem estrangeiras introduzidas ilegalmente no país. Os condutores dos automóveis, um de Erechim, de 46 anos, e o outro de Barão de Cotegipe, de 32, afirmaram aos policiais que adquiriram a mercadoria no Uruguai e a levariam até Passo Fundo. Um deles, somente neste ano, já foi flagrado outras 2 vezes pela polícia, transportando uma grande quantidade de bebidas. O outro já possuía passagem por descaminho. Entre as bebidas apreendidas, havia vários tipos, né, avaliados em mais de R$1.000 cada garrafa, além também de outros vodka, espumantes, enfim. A mercadoria com valor estimado de aproximadamente R$30 mil e os veículos foram apreendidos, então, e encaminhado ao órgão responsável. Fica aí a informação para você saber o que está acontecendo. Muito bem o trabalho de todas as forças de segurança, das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive faz um trabalho de excelência aqui no nosso estado, em todo os estados da federação. Leonir Mendes está nos acompanhando, também a Rosana Panceira, a Zeni Terezinha, nossa colega aqui do Bom Dia, a Alessandra Lames, também Paulo Rácia, o Luiz Alberto Veiga e também Lourenço Bósio. E quem nos acompanha também é a Maria Adelaide. Ela manda bom dia, ótima semana a todos vocês. Eu lembro, claro, vocês podem participar, continuando a participar aqui do Café Bom Dia, deixando recados, dizendo da cidade de onde vocês estão nos vendo. Temos mais notícias, Dani? Mais informação para vocês. A gente traz agora sobre educação, que o programa Qualifica Trans está com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. Essa iniciativa ela oferece capacitação profissional para pessoas transexuais e travesti. As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira, dia 14. O objetivo dessa iniciativa é facilitar a inserção de pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho, possibilitando uma vida melhor por meio da qualificação profissional. São ofertadas 127 vagas gratuitas nos cursos de design de sobrancelha, informática fundamental e preparando ainda as pessoas para o mercado de trabalho através de cursos de culinária. Essas informações e as vagas estão disponíveis no site do Senac RS, onde você também pode, então, estar sabendo como participar e os melhores detalhes sobre os cursos oferecidos. Muito bem, vamos falar de uma notícia um tanto quanto fofa, digamos assim, que é que não gosta de animais, né? E essa notícia ela não vem aqui do Brasil, mas ela reflete, eu acredito, em todo o mundo. É que a África do Sul vai acabar agora com a reprodução de leões em cativeiro, né? O país deixará de produzir, portanto, e manter leões em cativeiro, além de banir a exploração de leões e outros felinos em cativeiro para fins comerciais. Este anúncio foi feito no último domingo por meio da ministra do Departamento de Silvicultura, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul, a Bárbara Krens, que anunciou que planeja acabar então com essa indústria multibilionária de criação de leões
em cativeiro. A decisão veio após a publicação dos resultados de um estudo que perdurou 2 anos e resultou então em um relatório de quase 600 páginas. Desenvolvido por um comitê consultivo especial nomeado pelo governo, o objetivo era revisar as políticas, melhor dizendo, legislações e práticas do país quanto à reprodução, à caça, ao comércio e também ao manejo aí de elefantes, leões, leopardos e rinocerontes. A gente tem a fala, inclusive, aqui da Bárbara, que ela diz o seguinte, que o comitê identificou que a indústria de leões em cativeiro é um risco para a sustentabilidade da conservação de leões selvagens e esse passo é crucial para mudar a vida de milhares de leões que são criados em cativeiros no país. E a gente sabe, claro, que essa indústria ela arrecada muito, né? E a gente tem, então, para você essa informação que a África do Sul, então, portanto, decidiu acabar com a reprodução de leões em cativeiro. Que notícia bacana, né? Uma ótima notícia, proteção aos né? animais aí. A gente vê também bastante o pessoal que trabalha também aqui no Brasil em relação a cuidando e preservando o meio ambiente, né? A gente vê que as instituições e as ONGs, elas trabalham em favor disso. Então é importante também que os outros países também tenham essa visão maior, né? Tanto o presidente dos Estados Unidos, ele reforçava nas últimas vezes que tiveram conversas com os outros presidentes sobre a gente pensar sobre o meio ambiente, pensar também através da nossa flora, do nosso ecossistema, né? Então é importante também a gente trazer essas informações para que todo mundo saiba que também a gente é a nossa responsabilidade de alguma forma, né? Exato. Verdade. Gente, agora falando sobre o preço dos alimentos, né, em todas as regiões, a gente tem uma informação aqui que é da Agência Brasil. A gente acompanha a alta no preço dos alimentos aqui em Erechim, não somente aqui, em outras cidades. E a cada dia a gente vê o custo cada vez maior e o salário é sempre menos, digamos assim. A informação que eu tenho é que o custo da cesta básica aumentou em 15 capitais no mês passado, né? No mês de abril. E Florianópolis está liderando o ranking no custo do kit básico de alimentação, né? A gente tem aqui a informação, então, da Agência Brasil, que as maiores altas foram registradas em Campo Grande, com 6,2%, em João Pessoa, 2,41%, em Vitória também, com 2,36%, em Recife, 2,21%. E também as capitais onde ocorreram quedas, que teve 2 que ocorreu quedas, foi em Belém, menos 1,92%, e Salvador, menos 0,81%. A cesta mais cara foi lá em Florianópolis, né, que está custando cerca de 634,53. E depois seguida por São Paulo, que é 632,61. Porto Alegre também é a terceira mais cara, né, a cesta básica, 626,11. E o Rio de Janeiro depois 622,4. Você vê muita gente vai para Florianópolis, né, e justamente está no ranking aí das 15 capitais brasileiras que teve justamente esse aumento nas cestas básicas. Exatamente. Isso é um absurdo, porque a gente observa que os preços, obviamente, né, modificando e a incerteza justamente dessa parte política agora do país, ela acaba gerando aí crises, turbulências do mercado financeiro e isso aumenta tudo, inclusive os alimentos. Né? E a informação que a gente tem é que, com base nessa cesta básica mais cara, que no mês de abril foi a de Florianópolis, o Diese, né, que é o órgão que vê essas pesquisas, ele estimou que o salário mínimo necessário ele deveria ser equivalente a R$ 5.330,69, um valor que corresponde a 4,85 vezes o piso nacional vigente, que no caso, hoje em dia, o nosso salário, o mínimo é 1.100, né, o piso nacional. O cálculo é feito levando em consideração uma família de 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças. Em março, quando a cesta mais cara também foi a de Florianópolis, o valor mínimo deveria ser 5.315, né? E agora a gente percebe, então, um aumento de R$15. Agora está aumentando cada vez mais o valor dos alimentos e o valor que as pessoas deveriam ganhar, pelo menos uma família de 4 pessoas, que é o que a pesquisa indica, deveria ser muito maior do que o que a gente acompanha, né? Exato. E eu acho que é muito difícil ganhar 5 mil quase certeza que é muito nacional. difícil a gente chegar a esse piso, quem sabe nível. futuramente aí a gente tem esse salário mínimo de R$5.000. Quem nos acompanha de Lisboa, Portugal, é o Valmir de Andrade, inclusive, que era colega aqui
do Jornal e TV Bom Dia. Um grande abraço aí dos brasileiros. Muito obrigado pela sua participação. Vocês podem ir comentando também, dizendo assim como o Valmir e a Maria Adelaide, da onde que vocês estão nos vendo, que depois a gente manda um recado aqui para vocês. A gente tem mais informação, tá? Trabalhando nesse mesmo quesito em relação à questão, né, orçamentária, né, que a gente vê o quanto está difícil, o Rio Grande do Sul ele começa a pagar, então, a partir de hoje, o auxílio emergencial, né, que foi destinado aqui por iniciativa do governo, né, nosso governo estadual. Esse pagamento ele vai começar a ser feito primeiramente para grupos das mães chefes de família, diz então o Eduardo Leite, nosso governador. Segundo o mapeamento feito pelos técnicos do governo estadual, são 8.161 mulheres que podem ser beneficiadas. As mães que se enquadram na situação vão receber parcelas únicas de R$ 800 através de ordem de pagamento no Banrisul. A gente vinha falando no começo do ano, desde que começou a ser cogitado um auxílio emergencial aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E agora a gente vê então que já começam a ser pagos as primeiras parcelas aqui para os gaúchos, né? Começando pelas mães, né? Que as donas de casa, de alguma forma, são as chefes de família, né? Então a gente vê. E que são também essas pessoas que buscam, como a Thay estava falando antes, sobre a questão da cesta básica, né? Que fazem mercado, que vão atrás, né? Então, que sustentam muitas vezes sozinhas seus filhos. Então, a gente vê que, de alguma forma, a gente caminha para passos melhores em relação a uma estabilidade econômica, né? Mas, por outro lado, a gente vê que os alimentos, de alguma forma, luz, água, telefone, internet, acabam cada vez mais subindo nesses últimos meses, em relação também às inflações, em relação à pandemia também, que trouxe vários prejuízos, de coisas, né? É um conjunto de coisas que aconteceram nesses últimos um ano. A gente vai fazer já estamos quase 1 ano e meio em relação à pandemia do Covid-19. E a gente vê também que está complicado em vários setores, né? Não é somente só a economia está cada vez mais balanceada em relação a isso, né? Então, exato. Vamos falar do tempo agora com imagens do centro aqui de Erechim para você. Está aí na sua tela, ó. Imagens aqui próximas do viaduto Rubem Berta, no centro de Erechim. Temperatura agora por volta de 23 graus, mínima hoje de 12. A gente vai ter para amanhã previsão de chuva, tá? Mínima de 8, máxima de 14 graus. Para quarta-feira desta semana vai ficar mais frio ainda, ó. Mínima de 3, máxima de 17. Quinta e sexta-feira desta semana, a princípio, tempo fica nublado, com a máxima para sexta-feira de 19 graus aqui na capital da amizade. A gente tem mais informações aqui. Deixa eu abrir o que a gente vai trazer para vocês. Enquanto isso, se enquanto vocês tu abre, eu vou falar uma outra aqui, ser. Que hoje, gente, é o Dia Mundial do Lúpus. Vocês já ouviram? O Dia Mundial de Conscientização à Doença do Lúpus. Vocês já ouviram falar dessa doença? Já, mas ainda não muito especificada sobre. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa doença, até não é muito, para mim, pelo menos, né, que não trabalho com essa área da saúde. E eu descobri que hoje é o Dia Mundial dessa doença, e é uma doença, é o seguinte, olha só, o próprio indivíduo, ele começa a produzir anticorpos, células, moléculas, que vão atacar o próprio organismo, né? Em vez de atacar os vírus e as bactérias do corpo, ele acaba atacando a própria pessoa, né? De acordo com os especialistas. E hoje é o Dia Mundial da Conscientização dessa doença. O lúpus é uma doença reumática crônica que afeta principalmente as mulheres nas idades de 15 e 45 anos de idade. É o período compreendido em geral após a primeira menstruação e a pré-menopausa. Como se trata de uma doença crônica, não tem cura, né? Então, mas tem um bom controle, né? De acordo com os médicos, com o uso de medicamentos adequados, o paciente tem uma vida praticamente normal. Então, hoje, as pacientes com essa doença, elas têm mais chances de ter o aumento do peso, uma síndrome metabólica, quando ocorre aumento da pressão, diabetes e problemas de colesterol, né? Que oferece um risco cardiovascular. Então, aí fica esse dia, o Dia Mundial, né, de conscientização em relação a essa doença, para a gente se olhar, se cuidar, né? Porque é uma média geral, né? Entre 15 e 45 anos, mas
pode sempre variar, dependendo da pessoa, dependendo do organismo da pessoa. Então, é um dia que eu acho que vale a pena ressaltar e também falar mais sobre isso. Eu não conhecia essa doença. Eu acho que é bem importante falar sobre isso também. Para complementar essa tua fala, tá? A gente traz, então, que os sintomas, eles apresentam como dores locais nos músculos ou nos peitos. Tipos de dores são as dores arteriais, né? No corpo se manifesta através de anemia, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite. Na boca aparecem úlceras, né, que são identificadas, e na pele erupções escamosas ou manchas vermelhas. Também é comum ansiedade, depressão, dor de cabeça, falta de ar, inchaço, irritação na pele do rosto, perda de peso, queda de cabelo e rigidez nas articulações. Então, para você que tem alguns sintomas como esse, sempre procurem orientação médica, né? Se automedicar nunca é aconselhado, a gente não aconselha as automedicações, até porque por se tratar de uma doença que não tem cura, somente tratamento. Então, se tiverem qualquer tipo de sintomas, procurem a UBS aí do seu bairro e, né, vão tratar essa doença. Muito bem. Tem mais pessoas participando aqui conosco. A Alexandra Rosa, lá de Severiano de Almeida. Muito obrigado pela sua participação. Mandando bom dia também a Jandira da Silva, aqui de Erechim. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando o Café Bom Dia. Tem uma outra informação que todo mundo, eu acho que parou para ver a respeito do foguete. Inclusive, teve supostas propostas aí de 35 milhões. Se caso destruísse alguma residência ou algo do tipo. Mas os destroços do foguete da China caíram no Oceano Índico e a NASA criticou, inclusive, diz que não cumpre padrões responsáveis. A maior parte dos componentes da nave se desintegrou na entrada da atmosfera terrestre esta noite, no caso, a noite de domingo, melhor dizendo, né? Então, a gente tem informação aí que caiu ao oeste do arquipélago das Maldivas, de acordo aí com a mídia estatal chinesa, no início da madrugada deste domingo. A maior parte dos componentes, como eu comentava antes, se desintegrou pelo forte atrito com o ar. As partes do foguete Longa March 5B, de 18 toneladas, reentraram na atmosfera às 10 horas e 24 no horário de Pequim, no final da noite de sábado do Brasil, e caíram nas coordenadas de 72,47 graus de longitude leste e 2,65 graus de latitude norte, de acordo com o escritório chinês de engenharia espacial, disse em comunicado. E a gente tem aí, inclusive, o ex-senador e astronauta escolhido para o cargo em março da Agência Espacial dos Estados Unidos, da NASA, que ele diz o seguinte: nações que fazem viagens espacionais devem minimizar os riscos para as pessoas e propriedades nas reentradas na Terra e maximizar a transferência em relação a essas operações. Então, a NASA dos Estados Unidos, inclusive, aí repudiou, né, e disse a respeito, comentou a respeito disso, fazendo uma crítica e dizendo que a China não cumpriu aí os padrões responsáveis. Exatamente. Eu tenho uma informação aqui que é a nível local, que hoje, dia 10, vai ser feita a entrega, né, uma apreciação do troféu Castelinho pelos 60 anos da banda marcial Professor Mantovani, né, uma banda aqui de Erechim, bem conhecida, né, sempre por suas apresentações, né, trazendo encanto para toda a cidade, né, em várias datas assim importantes. É um requerimento da vereadora Sandra Piccoli, né, do PCdoB, que irá a apreciação hoje, no caso, dia 10, que concede, então, a outorga do troféu Castelinho para essa banda pelos seus 60 anos. A informação aqui do Rodrigo Finardi, né, jornalista, que traz esse destaque para nós. Aí, então, parabéns também pela banda, né, pelos seus 60 anos. Cultura aqui da nossa região, valorizar, região, né, Dani? Valorizados é o povo da gente, né, o nosso povo. É importante a gente também trazer esses marcos, né? Deixar esse legado para o pessoal que talvez ainda não conhecem a banda, que é uma banda fenomenal, sempre com apresentações belíssimas. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Trazendo última informação para vocês, que o nosso Café Bom Dia já está quase terminando, em relação ao Covid, que foi feito um estudo que mortes de jovens por Covid cresce quase 150% em 2021. No Rio Grande do Sul e preocupa especialistas da saúde. No
começo da pandemia, a preocupação com o contágio de jovens pelo coronavírus era com a transmissão a pessoas mais velhas. Agora também esse grupo enfrenta complicações sérias da doença. Em 2021 foram registrados 197 mortes por Covid-19 entre jovens de 15 a 29 anos, 140% a mais do que os 79 registros dessa faixa etária em todo 2020 no Rio Grande do Sul. Apontam esses dados da Secretaria Estadual de Saúde. Uma das razões para isso, segundo um estudo sobre o distanciamento do Instituto de Tecnologias, é que o desrespeito ao distanciamento é um forte risco, então, para a saúde dos mais jovens. Quanto mais gente, mais tempo de contato, sem máscara, maior o risco da contaminação e, por isso, morte dessa faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade. Muito bem. Também quem está nos acompanhando é o Sadi Borges, lá de Maximiliano de Almeida, e eu vou me despedindo aqui de vocês duas. Obrigado pela companhia e ao pessoal de casa. A gente se encontra amanhã neste mesmo horário. Eu também vou me despedindo já do pessoal de casa. Obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos amanhã, a partir das 8h30, com mais informação. Mais Café Bom Dia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês que também não estavam nos assistindo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E a gente encontra vocês amanhã aqui na TV Bom Dia. Até lá.